Oi, pessoal, vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma videoaula. Essa videoaula ainda é uma continuidade das nossas videoaulas, né? As videoaulas referentes à civilização clássica, né? Da antiguidade clássica, no qual vocês já sabem que essa civilização da antiguidade clássica, né? Elas envolvem duas civilizações, que são os gregos e os romanos. Só para a gente recordar, né? Lembra que as aulas passadas a gente falou de características importantíssimas que envolvem essas civilizações, como política, a questão do esporte, a própria escrita. E a semana passada nós falamos de mitos, né, da mitologia e da literatura grega. Hoje nós vamos falar especificamente da filosofia, que é uma outra característica bastante importante, né, que essa civilização nos deixou, né? Que é a partir da filosofia que a gente vai buscar alguns acontecimentos, né? Para os gregos antigos, né, muitas coisas eram explicadas por meio das histórias mitológicas. Lembra que eu falei na semana passada, né, na videoaula das mitologias, que tudo na vida, no cotidiano, era explicado através da mitologia grega, né? Que a mitologia era muito relacionada também com a questão religiosa, né? Mesmo assim, né, algumas pessoas conhecidas aí, né, como amigas da filosofia, ou seja, amigas da sabedoria, né, que essas pessoas que eram amigas da filosofia eram chamadas de filósofo. Vocês estão vendo aí no primeiro slide, né? E qual era a importância desse filósofo? Ele buscava explicar, né, a natureza, o mundo e o ser humano por meio do pensamento aí, um pensamento racional, né? E do conhecimento direto. Mas isso não aconteceu rapidamente, né? Antes, foi preciso que os gregos criassem a escrita, como a gente já estudou nas videoaulas passadas, para aí registrar as suas leis, né? Utilizassem a moeda para trocas comerciais e o calendário para definir a passagem do tempo, né? O debate dessas ideias era em praças públicas, também foi outro elemento fundamental para aí o nascimento da filosofia. Por quê? Porque com isso os gregos criaram uma prática social em que o valor da pessoa, né, e suas ideias eram respeitadas por todos. Isso também, né, obviamente, colaborou para o pensamento aí filosófico que surgiu e se desenvolveu na Grécia Antiga, né? A gente vai observar que no livro de vocês trazem os 4 filósofos gregos e o que cada um eles traz consigo um pensamento, né? Por quê? Porque o filósofo, ele é alguém que ao longo do tempo, naquele período na antiguidade clássica, ou seja, na Grécia Antiga, ele vai acumulando cada vez mais ideias e o raciocínio, ele é um raciocínio que sofre algumas mudanças, né? E cada um, dentro do seu período, do seu tempo, eles têm uma visão diferente do que era a filosofia. Então, eu vou citar alguns e depois eu vou mostrar nos slides esses filósofos, né? Como, por exemplo, Tales. Né? Tales, ele nasceu no final do século VIII, antes de Cristo, na cidade aí de Mileto, que ele foi um dos mais antigos filósofos gregos. Ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos efeitos cotidianos por meio de uma reflexão e de uma observação da natureza. A partir dos filósofos, estudiosos, foram que
os gregos, eles passaram a ter uma visão diferente de tudo aquilo que acontecia dentro, não só do cotidiano, mas da sua vida. Porque lembra que eu falei que a mitologia era muito marcada, né? Tudo era regrado através da mitologia. Com os gregos, com os filósofos gregos, começaram a ter uma oposição dessas ideias. Eles começam a ter um raciocínio e a partir também de uma observação dessa natureza. Já Sócrates, né, eu acho que vocês já ouviram muito falar de Sócrates, ele nasceu em Atenas, isso em 469 a.C. Ele era considerado atualmente um dos principais filósofos da Grécia Antiga e ele pensava sobre questões da ética, da moral e da política. Daqui a pouco eu vou entrar, não tão especificamente, por quê? Porque vocês não estão ainda na idade, né? Não tem maturidade para aprender esses conceitos a fundo. Isso aí vocês vão aprender lá no primeiro ano do ensino médio, que vocês vão ter especificamente essa disciplina de filosofia. Mas hoje a gente só vai dar um gostinho, né? Para que vocês comecem a entender, para quando chegarem no ensino médio já estarem muito conscientes dessa disciplina, do que representa essa disciplina hoje, no nosso dia a dia, hoje contemporaneamente falando, tá certo? Então, Sócrates, ele pensava sobre essas questões de ética, questão de moral e questão de política. Ele criou um método que era de perguntas e respostas para chegar aí um esclarecimento de questões. Também teve outro importante filósofo, Platão. Platão, ele nasceu em 428 a.C. e também nasceu em Atenas. Ele foi o principal aluno de Sócrates e ele foi o criador da Academia de Atenas. Para Platão, né, o conhecimento verdadeiro, ele estaria no mundo das ideias e a mais importante delas seriam a ideia do bem. E, por fim, eu só vou falar desses quatro, mas vocês vão observar nos slides que a partir desses filósofos vieram muitos, né? Como nós chamamos hoje, né? Aquela pessoa que ela interfere de alguma forma numa visão. Hoje a gente chamamos de blogueiros, né? Nesse período aqui da filosofia, os filósofos, eles incentivavam, eles eram pessoas que outras pessoas seguiam pelas suas ideias, pela sua experiência, pelo que esse filósofo representava. Então, Aristóteles, ele nasceu na Estagira, isso em 384 a.C., e ele foi o principal aluno de Platão. Ele foi professor de Alexandre o Grande e ele costumava refletir sobre vários campos do conhecimento, como a lógica, que vocês aprendem hoje como matemática, né? Também a ética, a política, a poesia, o drama, a biologia e a zoologia também, né? Aqui no slide vocês já estão observando o que significa, que eu já falei, né, logo no início, o que significa a palavra filosofia. É a amizade ao saber, a sabedoria, né? Alguém que é muito próximo, é muito amiga do saber. Então, por isso, quem é amigo do saber e da sabedoria é chamado de quê? De filósofo, tá certo? Então, o que é a filosofia, né? Eu já dei já explanei logo no início, né? Mas esse questionamento, primeiramente, devido a uma longa tradução que possuía o saber filósofo e também estabelecia uma única definição de filosofia, aprendemos como ponto de partida a etimologia da palavra filosofia do grego, né, que significa amizade do saber. Quando eu falar de etimologia, é a raiz da palavra, porque era muito comum na Grécia uma palavra ela ter o significado. E esse significado, às vezes, era junções de palavras, como vocês aprenderam a palavra Mesopotâmia,
né? Outras palavras que a gente já aprendeu da antiguidade. Então, quando eu falar etimologia, o que essa junção da palavra ela significa? Então, filosofia significa amizade ao saber. Tá certo? Sofia, saber, e filo, amizade. Segundo a tradição, foi Platão, né, que cunhou, ou seja, que difundiu, porque ele se considerava um sábio, mas apenas, ele não se considerava sábio, mas apenas um amigo do saber, né? Em grego, filósofo. Dentre tantas as definições, vamos começar por esta, filosofia, né? Uma definição. Platão ele define como amigo do saber. Por quê? Porque ele tinha uma proximidade muito grande com esse saber, porque ele buscava incessantemente esse saber. Mas a filosofia, né, no geral, ela é uma investigação crítica, racional dos princípios fundamentais relacionados ao mundo, ao homem, em sua ação e seus valores. Então, o ato de filosofar é um ato de criticar, de racionalizar alguns princípios fundamentais, que esses princípios eles podem ser relacionados ao homem no geral. A certeza do nunca mais atormenta o homem. Ela é mais abrangente do que o fim da vida biológica, né? Para se viver é preciso superar o medo. E neste ponto que a religião e a filosofia, elas divergem. Outro ponto também importante, quando a gente observa, já falei aqui várias vezes, a religião, ela vai sempre ser contrária ao método científico. Por quê? Porque eles trabalham com visões diferentes. O método científico, ele tem uma comprovação, né? Lembra lá no início, quando eu vou falar da importância do historiador, das fontes históricas. Então, essa fonte histórica é a comprovação de que um acontecimento ocorreu, seja ela uma fonte oral, uma fonte escrita, enfim. Já a religião, quando a gente diz, olha, a pessoa ela sofre de uma enfermidade que não tem cura. Isso aí, obviamente, é quando a ciência ela já descarta, não há uma cura. E de uma hora para outra, isso aí a pessoa fica melhor, né? Ela não tem mais esse problema. Então, para a religião, isso é o quê? Uma questão de fé, né? Puramente de fé, não há uma explicação. Então, a religião ela propõe a superação e a ameaça suprema através da fé. Já a filosofia, ela procura a salvação por meio da lucidez. As grandes filosofias seriam doutrinas de salvação por si mesmo, né? Através, incessantemente, daquele saber, né? Onde surgiu a filosofia? A gente já sabe, né? Você já tem o conhecimento. Surgiu na Grécia, né? Por isso a gente está estudando. Então, desta forma de conhecimento teve início na Grécia Antiga, no século XVI, né? Com Tales de Mileto. As cidades em destaques em sua origem foram Mileto e Éfeso. Hoje se situam na Turquia. Esta forma de conhecimento teve início na Grécia Antiga, na Jônia, no século XVI, com Tales de Mileto. Este era aí um cientista, né? O primeiro que eu falei, né? Vocês estão recordando, o primeiro que eu falei dos filósofos. Depois eu falei de Sócrates, depois eu falei de Platão e, por último, de Aristóteles. Por isso que eu destaquei Tales logo no início. Então, Tales ele foi o primeiro, né? Ele tinha um princípio racional que explicava a causa e a origem de todas as coisas, e a sua preocupação era entender a constituição da natureza. Essa foi a preocupação inicial de Tales, para que ele chegasse. Por isso ele buscava incessantemente esse conhecimento filosófico. E o que é que se estuda a filosofia? A professora estuda filosofia. Mas dentro do conceito da filosofia, eu já falei que a filosofia em si é uma ciência que ela vai abranger outras temáticas, outras ciências, éticas, políticas, né? A lógica, o que é uma lógica?
é o tratamento do raciocínio metódico. É o que quando o professor Labrito está ensinando a vocês, ele, ou a professora Camila, né? Ele especifica e não há que ele, ou ele fazer uma expressão ou uma equação, não sei como é que vocês estão, que um dá um resultado e o outro resultado. Não pode, porque a matemática trabalha com a lógica. A resposta tem que ser a resposta que é a lógica, né? A ontologia, que trata da realidade, ética trata dos valores, da distinção entre o bem e o mal. A estética, ela trata da arte, da noção aí do belo e do feio, né? Essas três, eu acho que você já tem até um conhecimento, né? Quando a gente fala da estética, a gente já sabe que é uma questão já de arte, uma questão de noção do que é feio, do que é bonito. A ética são os valores, que também eu acho que você já ouviu em algum momento. Também estuda a filosofia política, que, como eu disse a vocês, eu não vou adentrar, porque aí é um conhecimento amplo que vocês vão estudar lá no ensino médio. A filosofia da ciência, a filosofia da religião, e aí vai, várias filosofias. Eu coloquei aqui para que vocês observem, né? Então, dentro disso, há as divisões da filosofia, que a filosofia ela vai ser dividida com esses subtítulos, né? Essas subdivisões de conhecimento, tá certo? Que foram as mesmas que eu coloquei no vídeo, no slide anterior. Então, dentre isso também, a filosofia, quais são as contribuições da filosofia na história, né? Vamos lá entender. A filosofia, ao lado da matemática, né? Das primeiras formas de conhecimento organizado, durante muitos e muitos séculos, os campos da ciência moderna eram estudados dentro da filosofia. Um exemplo que eu citei nesse instante. A matemática, quando a gente estuda lógica, ela é puramente filosófica, né? Com o surgimento do conceito moderno de ciências, muitas áreas aí, elas se separaram e se tornaram saberes independentes da filosofia, que eu falei nesse instante. Lógica, filosofia científica, a estética, a ética, então eram tudo dentro da filosofia. A partir de um estudo mais aprofundado, esses conceitos eles foram separados, né, se tornaram saberes independentes da filosofia. Então, portanto, são muitas as ciências geradas através da filosofia, né? Então, a filosofia foi a base da maioria das ciências modernas. Novamente, olha, a lógica, a antropologia. O que é a antropologia? É o estudo do homem dentro do contexto social. A ética, a política, a própria psicologia, que eu acho que vocês conhecem alguém que é psicólogo. Essa psicologia, ela veio ela teve como base a filosofia, né? Um bom psicólogo, ele tem que ter ele tem que abranger esse conhecimento filosófico. O próprio teólogo, que é o teólogo, é uma pessoa que estuda aquela questão das ciências, né? Tem que estudar filosofia, física também, biologia, gramática, hermenêutica, enfim, uma infinidade de conhecimentos que veio a partir da filosofia. Por isso, é uma das características importantes que nós estamos estudando agora, né? A filosofia salvou o cristianismo, dando-lhe doutrinário, linguagem própria e justificativa diante do Império Romano. Foi base e estímulos para o desenvolvimento das ciências modernas. Com o racionalismo de Bacon e Descartes, ele impulsionou as ciências e as experiências ao método subjetivo da pesquisa. Através do iluminismo, lançou as bases dos direitos humanos e da maioria da teoria moderna. E aí vai, porque eu não, como eu disse a vocês, eu só coloquei aqui, se vocês tiverem a curiosidade, depois de ter esse conhecimento, vocês voltam um vídeo e tem esses slides já prontos, mas que não vai ser cobrado porque vocês não têm a maturidade, né, para entender que vocês ainda vão estudar esses conhecimentos.
né? As etapas da história da filosofia, a gente pode observar a filosofia dentro da filosofia antiga, né, com os principais que eu já tinha falado, que as temáticas que eles estudavam na natureza, o homem e o conhecimento, ou seja, a busca incessante da felicidade. Já a filosofia medieval, ela vai abranger uma outra temática, que é o ser, a questão de Deus, a questão de fé, a questão de moral, do conhecimento. Isso tudo é a filosofia medieval. E aqui são esculturas, né? Só está faltando aqui Tales. Mas aqui são os três que sucederam, né? Alguns uns se tornaram adeptos, né? Adeptos não. Pessoas que estudaram uns com os outros. Então, Platão, Sócrates e Aristóteles. Aqui é na questão da filosofia medieval. Agostinho de Hiponina e Tomás de Aquino. Já a filosofia moderna, a gente vai observar alguns filósofos que vocês vão aprender que esses filósofos, Descartes, Rousseau, a temática que eles desenvolviam era a questão da razão, do homem e do conhecimento direto, né? Porque depois também vocês vão aprender o porquê desse posicionamento da filosofia. E a filosofia contemporânea, que é atual, do século XIX até os dias atuais, que ela vai tratar do ser, da linguagem, da existência e da técnica. Aí vocês vão Nietzsche, Foucault, Marx, são outros percussores, né? Aqui a imagem dele, Descartes, Kant e Pascal. Karl Marx, Nietzsche. E quem é o filósofo, né? Quem é esse filósofo? Quem é a pessoa que pode ser considerado um filósofo, né? Primeiramente, o filósofo é todo o estudante, né, que se interessa pela investigação sobre o mundo, sobre o homem e seus valores. E é alguém crítico, alguém questionador. Em se tratando de educação formal, na legislação brasileira, ele recebe o título de filósofo que cursou um bacharel, ele vai ter que cursar uma faculdade, bacharel, em filosofia. Isso aí ele recebe o título, mas eu vejo muito em rede social, muitas pessoas que já, sem esse título, eles já se autodenominam de filósofo. Por quê? Porque tem um conhecimento abrangente de uma determinada área, né? Domina uma determinada área e por si só eles já se consideram como filósofo. Mas o filósofo realmente, na legislação brasileira, ele recebe um título após ele cursar o bacharel em filosofia, né? Aqui no estado, o curso de filosofia, o único existente na Universidade Federal de Sergipe, né? Eu acho que há 2 décadas, não uma década, né, atrás, eram pouquíssimos. Tanto que em escola, né, principalmente escola privada, né, a que vocês estudam, o filósofo, o professor de filosofia é o professor de história, né? Mas algo assim, errôneo, né, colocar, né? Mas não há uma carência de profissionais da área da filosofia, os filósofos mesmo, os bacharéis em filosofia. Né? A lista oficial dos filósofos aparece nos manuais de filosofia, considera como tais pessoas formadas na área ou não, que fizeram investigações filosóficas inovadoras e relevantes. Foi o que eu terminei de falar agora, né? As pessoas se autodominam porque elas criaram alguma investigação inovadora e relevante, né, dentro de algum contexto, e necessariamente ela não estudou, né, em uma faculdade, ela não recebeu esse título. Mas é onde aparecem esses filósofos, né? Essas pessoas que são consideradas filósofas. Eu vou agora explicar, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o conteúdo, né? Até foi bem rapidinho. Eu vou explicar a atividade. Peguem o material de vocês, né? A atividade que eu deixei da página 317.
A página 317 é falando da filosofia. E só tem 2 questões. Então, é basicamente bem tranquilo, né? Então, a primeira questão trata, primeira questão, relacione os conceitos com sua definição correta. Então, vamos lá. Tem 3 definições: mitologia, cultura grega e filósofos. Então, o que é a mitologia? A mitologia, vocês vão relacionar aonde está o conceito, o conjunto de narrativas simbólicas que explicam a origem dos seres humanos, do universo e dos fenômenos naturais. Isso aí é mitologia. Já a cultura clássica é um conjunto de conhecimentos dos gregos e dos romanos, né? Essa cultura clássica é o que a gente está estudando, né? E os filósofos são pessoas que buscavam explicar a natureza de maneira racional, conhecida como amigos da sabedoria. Na segunda questão, encontre no diagrama a palavra relativas à cultura clássica, apresentando abaixo e depois escolha 2 palavras que você encontrou e forme uma frase. Então, vocês aqui no diagrama vai ter que encontrar as palavras alfabeto, língua, filosofia, sabedoria, literatura e mitologia. E depois, obviamente, vocês vão escolher 2 palavras que você encontrou e vai formar uma frase com elas, né? Então, tá tranquila a atividade, tá certo? Estudem, se tiver qualquer dúvida, volte. Para que esteja um raciocínio bastante eficaz. Na próxima videoaula, a gente vai falar sobre o latim e o direito romano, tá certo? Então, espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e até o próximo encontro, até a próxima videoaula.